no caso, a gente tem que explorar novas possibilidades de dar a notícia. Isso pode, e o entretenimento é uma dessas formas, né? Sempre sem esquecer a importância da responsabilidade na hora de dar a notícia, da checagem de fontes e tudo mais. Eu não acho que o entretenimento dentro da notícia é o futuro, ele é o presente. A gente só precisa achar o equilíbrio correto para isso. É algo que vai ajudar a chegar em mais pessoas. É um caminho sem volta, a gente já está vendo isso. E a gente só precisa achar o equilíbrio, né, para não perder realmente a essência da notícia, não perder os conceitos jornalísticos que a gente traz com isso, e entender que entretenimento não é um problema, né, não é um problema, pode ser simplesmente uma forma de fazer as coisas. Contanto que você não perca a essência do que é um bom jornalismo, uma boa comunicação, eu não vejo problema algum de você colocar entretenimento nele. Cara, elas mudaram absolutamente tudo. Tudo, assim. Eu acho que ela trouxe a necessidade do jornalista se aprofundar em dados e estudar o comportamento do usuário e do leitor muito mais do que precisava antes. Né? E aí, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, tudo mais que você imaginar. Hoje o jornalista, por causa dessas mudanças, necessita de uma visão analítica da coisa muito maior. Não existe jornalismo sem análise de comportamento. Não existe hoje jornalismo sem análise de dados. Não existe. Não tem como. Um jornalista que acha que hoje vai vai escrever uma grande história sem estudar qual vai ser a distribuição correta para fazer aquilo, ao qual público ele deve chegar, ele vai estar fazendo um trabalho pela metade ou nem a metade. Né? Não adianta hoje você só escrever uma história incrível, você tem que entender para onde ela vai. E aí caem essas novas mídias nisso tudo. Então, eu acho que a nossa profissão mudou muito e a gente precisa entender como se adaptar a isso. Eu acho que essa vai ser uma grande mudança. Já houve muita alteração em tudo que a gente faz, pro bom e pro ruim. Eu acho que muitas vezes a gente consegue ver o clickbait sendo realmente algo usado de uma forma negativa. Eu não acho o clickbait algo ruim. Eu acho que o clickbait, quando ele é feito para falsificar uma notícia, sim, né, para ele fazer algo simplesmente pela audiência, é muito ruim, mas da mesma forma que uma manchete ruim ou que uma chamada muito ruim era feita num jornal ou numa TV antigamente, era péssimo também. O negócio é que o alcance hoje é muito maior. Então, a gente precisa retomar essa responsabilidade de como fazer esse tipo de notícia, de como fazer esse tipo de jornalismo a partir desse estudo de dados. Acho que é essencial para a geração que vai vir aí agora construindo esse jeito de fazer comunicação. Positivo você poder usar o Twitter na hora que você quiser para conseguir reportar aquela notícia, ou fazer uma live no Instagram para conseguir reportar um fato interessante. Então, eu acho que muito disso é positivo para a gente ter uma reportagem mais fidedigna ao acontecimento em si. Por outro lado, a gente acaba encontrando muito mais erros do que o normal, né? Existe ansiedade de reportar muito rápido, existe pouca apuração muitas vezes e uma desinformação, porque todo mundo tem acesso, então existe uma desinformação muito grande hoje em dia. E nisso o papel do jornalista fica mais importante ainda, porque a gente precisa ter uma curadoria do que está sendo feito, do que está sendo falado, do que está sendo noticiado. Eu acho que é positivo e negativo, mas vejo o lado positivo um pouco maior, porque dá novas possibilidades da gente reportar. Então, cabe a nós termos mais cuidado e estudar isso de uma forma mais cuidadosa. E também entender como é que a gente pode limitar as coisas, né? Entender que nem tudo precisa ser absolutamente em tempo real. E a gente precisa conter a nossa ansiedade também em cima disso. As ferramentas vieram aí para facilitar o acesso, não necessariamente para transformar as notícias em algo melhor. A gente precisa usá-los da melhor maneira possível. Que a gente tem que ter a responsabilidade, a Mari falou sobre isso na mesa, né? É muito importante ter em mente que a nossa voz tem um alcance maior mesmo. E se você tem um selo de jornalista, se você tem se você traz consigo algo que tem um veículo ali dentro, são anos de credibilidade e tudo mais, é preciso ter muito cuidado com tudo que você está reportando, né? E também ter aquela noção, né, do que eu estava comentando. A gente não precisa comentar sobre absolutamente tudo, sabe? Se ater a algum ambiente momentâneo que seja, para você comentar aqueles assuntos, falar sobre aquela editoria, não se ver na obrigação de comentar e reportar sobre tudo, naturalmente você vai aumentar a sua gama de possibilidades de erro, né?
Tipo, se você tá falando sobre tudo, uma hora você vai cometer alguma cagada sobre algo. E se você diminuir, mitigar os erros possíveis dentro dessa sua atuação, é se especializar em algo, nem que seja momentâneo, como eu falei. Não é para ser um jornalista de política a vida inteira, mas naquele momento você tem a sua prioridade, a sua cobertura, né, o seu setor onde você tá. É muito importante ter essa responsabilidade e esse estudo. Quando eu falo sobre curadoria, é muito mais uma questão de um pouco mais ampla, né? Porque não é só para o jornalista, eu acho que é para o veículo. Eu acho que é principalmente para o consumidor. Numa época onde a gente vê tanta informação, tanto veículo, quando pessoas são cada vez mais veículos, marcas são veículos, a gente precisa, sim, de uma curadoria para entender o que realmente é notícia ou não. Né? E isso é muito importante, esse limite aí é muito tênue. Às vezes a gente vê não notícia sendo espalhada como se fosse algo super relevante. E na minha visão, o papel do jornalista é conseguir entender e conseguir colocar o peso certo nisso. O que é realmente notícia, quais são os fatos, aonde que isso reverbera e principalmente em qual contexto que isso está inserido. Contextualizar um fato talvez seja o grande trabalho também do jornalista, né? Porque às vezes um acontecimento isolado rola e aquilo ali fora de contexto não significa nada, mas quando você coloca ele ali dentro, ganha uma proporção muito maior. Ou o contrário, né? Quando uma pessoa tira uma notícia de contexto, quando tira um fato de contexto, ela ganha um significado completamente diferente. Cabe ao jornalista contextualizar aquilo da maneira certa para que o público entenda a relevância daquele fato. E aí o público consiga julgar o que vai acontecer ou não, se é positivo, se é negativo, e o que vai acontecer ali. Eu digo cada vez mais, eu acredito muito que o jornalismo é algo crescente nessa época, tanto pelas formas que a gente pode fazer ele, tanto pela importância dele para a sociedade. Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade o tempo inteiro. É um dever muito importante, mas é muito desafiador, porque nós que criamos, que comunicamos o tempo todo, somos desafiados o tempo inteiro, né? Existe um problema de ego, o jornalista tem a notícia na mão o tempo todo, temos muitas ferramentas, temos muita atenção nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir segurar isso tudo para entender qual é o momento certo de dar a notícia. Isso é um trabalho diário, né? Isso é um trabalho que vai ficar muito no DNA de todo mundo que trabalha com notícia e comunicação. Então, acho que responsabilidade, atenção, com certeza, calma é super importante e conseguir entender o peso de tudo que a gente faz vai ser algo essencial para a evolução da galera nesse aspecto.